eu desmamei meu filho em menos de uma semana? Gente, primeiro que eu queria falar é que eu amamentei meu filho, Thomas, por 2 anos e meio. Exatamente, eu amamentei ele, gente, por 2 anos e meio, só peito, só peito exclusivo, não teve mamadeira, não teve fórmula, não teve nada dessas coisas, só o peito. E eu já estava muito cansada, sabe? Ele dormia no peito, tudo era peito, tudo era peito. Quando ele se frustrava, peito. Pra dormir, peito. Chorou, peito. Comida, peito. Então ele acabava não se alimentando direito, não lidava bem com as frustrações dele, porque tudo era o peito. E ele já tava grande também, a minha meta era 2 anos, então quando fechou ali os 2 anos, eu já comecei a pensar, vou desmamar, vou começar a pensar e ir atrás de como desmamar ele. E aí eu comecei a ir atrás. E aí eu vou dar todas as dicas aqui pra vocês de uma criança que sempre ficou em casa comigo o dia inteiro, peito o dia inteiro, lá vão ter, então eu vou dar todas as dicas pra vocês. Primeiríssima coisa que eu fiz foi estar decidida. Eu estava decidida que eu não ia mais amamentar, que ele já estava bem e que a amamentação estava sendo ruim pra ele já, porque estava deixando... Ele não sabia lidar com as frustrações, ele comia pouco, ele não sabia dormir sem o peito, então eu vi que o peito já tinha dado, sabe? Deu o que tinha que dar. E aí comecei a ir atrás de como desmamar. Primeira dica pra você é, esteja decidida, tá? Eu estava muito decidida que assim, ó, deu. Segunda coisa, eu não queria que se tornasse uma coisa ruim o desmame, porque foi uma coisa tão boa pra nós, sabe? A amamentação é uma coisa tão boa, né? Pra criança, pra mãe, aquilo ali. A segunda coisa que eu fiz foi ficar amaciando essa ideia na cabeça dele. Então, todos os dias eu falava, filho, como você tá grande, como você tá forte, você não precisa mais do TT, você já come. Então, eu incentivava ele, mostrava pra ele que ele não precisava mais daquilo, né? Porque ele já tava, o TT já tava sendo mais por afeto, por isso, né? Então, segunda coisa que eu fazia era sempre incentivar ele, falar pra ele que ele não precisava mais, que ele já era forte, que assim, ó, sabe... Deu. Terceira coisa, aconteceu que meu peito começou a doer muito. Acho que era Deus falando, né? Meu peito começou a doer muito, muito. Sabe aquela dor de quando tu está começando a amamentar, que o peito dói, assim, que... Eu estava com essa dor. E aí eu contei pra ele, filho, o peito está dodói, tá muito dodói. Minha filha acordou, meu filho tá aqui, mas vamos continuar. Então, meu peito ficou doendo e a gente foi viajar pra praia e eu, assim, ó, aquele final de semana eu aguentei, assim, a dor. E aí, na praia, eu vi que, eu entrei no mar, meu peito sujou de areia e ele veio mamar. E ele sentiu a areia e ele não quis mamar. Eu falei, ué. Segurei a amamentação até nós voltar pra casa, porque eu sabia que o desmame não era pra ser no meio de todo mundo, era pra ser uma coisa nossa. E aí, quando nós chegamos em casa no domingo, eu não aguentava mais de dor. E eu falei pra ele, filho, o TT está doendo. Hoje, acabou o TT, tá? Ele está doendo demais e hoje acabou. E ele falou, ok, virou pro lado e dormiu, né? Resmungou um pouco, virou pro lado e dormiu. Por quê? Porque ele tinha mamado o dia inteiro, então ele não sentiu muito. Então, a terceira coisa foi, falar o motivo do desmame. Falei, o peito está dodói, você já está grande, né? A mamãe e o papai vão estar aqui contigo sempre. Oi, amor. Mamãe e papai vão estar contigo aqui sempre do seu lado, tá tudo bem, a gente ainda vai continuar estando aqui do seu lado, mas o TT acabou. Show, foi dormir. No outro dia ele acordou, ele pediu muito TT, ele nunca tinha tomado mamadeira, então a gente comprou 2 mamadeiras diferentes pra ele. Não pegava mamadeira, chorava, gente, foi assim, ó, o caos, assim, no primeiro dia. E, além disso, o meu peito tava desse tamanho, né? Porque pensa, ai meu Deus, sou de mãos. Porque pensa, eu amamentava todos os dias, o dia inteiro, então, do nada, eu parei. Ah, e quero até fazer um adendo aqui. Eu escolhi a amamentação o desmame abrupto, tá? Que foi assim, tem o desmame gentil, que tu vai devagar, mas como eu ficava o dia inteiro com o Thomas, era o dia inteiro mamar, não ia funcionar isso de, eu tirar as mamadas, tira uma, tira outra. Não tinha, ele não tinha horário de mamar. Ele queria mamar, ele vinha no meu peito. Então eu sabia, né, cada mãe tem que saber do seu filho. Eu sabia que ele não ia desmamar, simplesmente... tirar essa mamada aqui, tirar essa... Não ia, aqui em casa não ia funcionar
E é isso. E aí, quem mais sofreu fui eu, porque meu peito ficou desse tamanho. Então, eu tomei um remédio pra secar o meu leite, né, já. Quando eu decidi, gente, eu não voltei atrás. Por isso que eu tenho que estar bem decidida. Quando eu decidi desmamar, eu não dei de novo. Mesmo ele chorando, esperneando, porque eu sabia que ia durar 2, 3 dias esse choro, esse esperneio. Então, eu não voltei atrás. Decidi desmamar, eu desmamei. Só que eu estava com ele o tempo todo, então ele chorava, eu pegava ele no colo, eu acolhia, eu estava com ele, eu ficava com ele, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente tem que dar esse afeto, né? O peito, ele estava sendo o afeto do meu filho, não estava mais sendo o alimento do meu filho. Enfim, aí beleza, ele chorou muito e tal, e aí eu peguei uma coisa opcional, aí você faz se você quiser, se você não quer. Eu peguei uma pastinha de alho, aquela bem fedorenta, o alho, né? Triturado, e passei no peito e mostrei pra ele, falei, Tom, o teu peito dói? E aí ele olhou, não quis mais. Beleza, foi ali que ele não quis mais o meu peito. Ele sentiu ali o cheiro, ele não veio mais pro meu peito nunca mais. Só que o que acontece? Não pegava mamadeira, então a gente teve um trabalho ali pra fazer, ele pegava mamadeira. Sempre que ele chorava, a gente acolhia, eu e meu marido, ele super ficou comigo nessa, né? Só usava as roupas do meu marido, o cheiro do meu marido, então eu tava só com as roupas do meu marido. Eu acho importante dar o leite, então eu dava o leite da Trevisan, acho que é aquele leite que é mais natural, então eu dava pra ele o leite todos os dias, na mamadeira, né, ele foi pegando devagar e ele pegou, então o leite é muito importante. Outra coisa que eu fiz também foi passar a bola para o papai. Hora de dormir era o caos federal. Eu tirei as sonecas dele na primeira semana pra quando ele fosse dormir de noite, ele estivesse mais cansado e dormisse mais rápido. Porque as horas de dormir que ele tinha ligado, ele ligava o sono com a amamentação e dormia, era o caos, entendeu? Porque não tinha o mamar. Então, o primeiro dia, o segundo dia, assim, ó, a parte ali de fazer sonecas foi o maior caos. Então, eu acabei optando pela primeira semana não fazer sonecas. E deu super certo. Então, o que acontecia? A gente brincava o dia inteiro, porque como ele não pediu mais o peito. Depois que ele viu que tinha um cheirinho ali, ele não pediu mais o peito. Ele chorava mesmo nas horas da soneca. Ele sentiu mesmo nas horas da soneca. Então eu pensei que ia ser muito pior esse desmame. E no caso não foi tão ruim. Ele foi na hora da soneca e na hora de dormir de noite. Então eu tirei as sonecas na primeira semana. Ele ficava mais cansadinho de noite. E quem fazia ele dormir era o papai. Eu pensava, não, ele vai chorar mais. Se eu não for, mentira, gente, o papai desmama, quem desmama é o pai, entendeu? Então, o pai do Thomas fazia ele dormir todas as noites, ele dormia em 5 minutos. Comigo, 1 hora, 2 horas e choro. E é isso, gente, quando ele acordava de madrugada, o pai dele também ia lá e dava assistência. E eu fiquei com a blusa do meu marido assim, ó, com as roupas do meu marido por 1 semana e meia. Gente, em 3 dias, a partir do 4º dia, ele não chorava mais pra dormir, ele já meio que tinha entendido. O peito, gente, ele não pediu mais o peito, desde quando ele sentiu aquele cheiro super legal, ele não pediu mais o peito, e eu acolhia ele todo o tempo, gente, oi amor, todo o tempo eu estava acolhendo ele. Ele chorava, eu estava acolhendo ele. E olha, e pra mim foi a melhor escolha que eu fiz desmamar com 2 anos e meio, porque ele começou a comer melhor, começou a aprender a lidar com as frustrações. Agora, o top dos tops. Ele começou a dormir a noite inteira. Então, assim, eu acho que cada mãe sabe, eu senti que era com 2 anos e meio. Depois dos 2 anos, eu queria desmamar, mas eu não tava sentindo vontade, não tava sentindo que era a hora. Quando eu senti que era a hora, eu decidi e eu segui a minha intuição e foi. Tenta ter uma rede de apoio aí pra te ajudar nessa 1 semana. E fique firme, é uma fase difícil, mas uma fase que passa. E assim, ó, depois é 1000 maravilhas. Tu percebe que tu não é só um peito pra criança. E eu acho que eu vou fazer outro vídeo falando como eu sofri com meus peitos desse tamanho. Se inscreve no canal, clica aqui nesse curtir pra me ajudar, que eu tô começando aqui, eu quero... E segue nas outras redes sociais, que lá eu sou bem ativa. Um beijo e quero ajudar muitas mamães aqui com minhas experiências.